Bem-vindos, exploradores da história. Preparem-se para mergulhar em um intrigante passeio pelos séculos 16 e 17, onde a realidade se entrelaça com o sobrenatural. Já se perguntaram como uma simples camponesa, como Joana d'Arc, desafiou os paradigmas da Guerra dos 100 Anos? Ou o que levou à caça às bruxas, uma sombra nefasta que pairou sobre mulheres como Paula de Aguiluz no ano de 1624, em Cuba? E o que dizer da trágica saga de Salem, onde 19 vidas foram perdidas em nome da bruxaria? Como as parteiras, cuidadoras da nova vida, foram injustamente acusadas. Mas afinal, o que impulsionou essa caça obscura e como as sociedades lidaram com a dualidade entre ciência e superstição? Essas perguntas ecoarão enquanto exploramos as complexidades e os horrores desses eventos. Preparem-se para desvendar os mistérios e intrigas que moldaram essa história. A resposta está à vista, nos aguardando nas páginas sombrias do passado. 1431. Esse foi o ano em que Joana d'Arc foi queimada na fogueira por heresia e bruxaria, porque os ingleses estavam tão perplexos que uma camponesa adolescente poderia liderar o exército francês até a vitória, e então decidiram que ela tinha que ser uma bruxa e uma herege. Uma camponesa aleatória de alguma forma se tornou por um tempo a general mais importante na guerra mais importante do século XV. Dito isso, apenas para afirmar o óbvio, Joana d'Arc não era uma bruxa, mas assim como ela se beneficiou de superstições e profecias sobre mulheres misticamente poderosas, ela foi destruída no final pelo medo que a sociedade tinha de bruxaria e magia negra. O mundo foi virado de cabeça para baixo nesse século após o julgamento e execução de Joana d'Arc. A reforma, as revoluções comerciais e agrícolas e a contra-reforma estavam cada uma à sua maneira abalando estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas. Para a maior parte da história europeia e de fato para a maior parte da história mundial, as pessoas acreditavam em poderes invisíveis que operavam em seu mundo e em suas vidas individuais. Objetos da natureza podiam ser curativos ou venenosos, agindo de maneiras desconhecidas. Por exemplo, a rainha Elizabeth uma vez recebeu um anel que supostamente a protegeria da peste. A maioria das cidades tinha xamãs, um homem ou mulher sábio, um mago, um feiticeiro ou outro residente que sabia sobre poções, emplastros e amuletos. E olha, a rainha Elizabeth nunca pegou a peste, então era fácil concluir que, pelo menos às vezes, essas coisas funcionavam. Como escreveu um bispo em 1552, quando estamos em apuros ou doentes, ou perdemos alguma coisa, corremos para bruxos ou feiticeiros, a quem chamamos de sábios, buscando ajuda e conforto em suas mãos. Outros sábios poderiam usar eclipses, manchas solares, cometas e vários fenômenos naturais para prever eventos futuros importantes. Por exemplo, dizia-se que os tremores de terremoto em Istambul em 1648 previram o assassinato do sultão 2 meses depois. Todos esses xamãs, videntes e curandeiros especiais eram amplamente representados nos muitos livros que agora saíam das prensas, com histórias que muitas vezes se afastavam da realidade. O público leitor parecia se deliciar com contos de bruxas, seus rituais especiais de bruxaria, suas palhaçadas e aventuras, suas perversões, fetiches e seus ataques ou algum tipo de corrupção aos inocentes. Jean Bodin era um jurista famoso e influente que escrevia sobre soberania, isto é, a natureza do poder e autoridade estatais, nesta era de nova monarquia e consolidação governamental. Ele também escreveu famosamente sobre bruxas e demonologia na língua vernácula para que um grande grupo tivesse acesso às suas obras. E acho importante notar Bodin porque seu trabalho destaca que nos séculos 16 e 17 a alta teoria política de governo coexistia com o cotidiano das bruxas. Acredito que isso pode ser uma das grandes barreiras de empatia na história. Pode ser difícil para alguns de nós imaginar um mundo onde era quase universalmente assumido que a mão de Deus e a mão do diabo estavam constantemente moldando eventos grandes e pequenos. Mas uma das coisas desconfortáveis sobre a humanidade é o papel que a sorte, ou o destino, ou como quer que você o considere, desempenha em nossas vidas. E todos nós temos o desejo de que a vida seja uma história que faça sentido. Dizer tudo acontece por uma razão é uma maneira de fazer isso. Dizer foram as bruxas é outra. De certa forma, a própria história é uma tentativa de contar uma história que faça sentido. Estamos tentando encontrar narrativas em meio a uma teia infinitamente complicada de forças, escolhas e sorte. Então, espero que pensar nisso possa ajudar você a ter um pouco mais de empatia. Mas voltando às bruxas, a arte é outro lugar onde vemos muita bruxaria. Em grandes pinturas barrocas, você pode encontrar demônios, serpentes, velhas bruxas e outros sinais do mal se infiltrando pela sociedade. Por exemplo, na enorme pintura de Rubens, Madonna na lua crescente, apresentada no altar da Catedral de Freising, o terço esquerdo inteiro exibe demônios e serpentes, e a serpente do pecado para os paroquianos. E Conselho dos Deuses, uma
Uma das obras celebratórias de Rubens sobre a vida de Maria de Médici retrata uma figura semelhante a uma bruxa no extremo direito. E é importante observar que Rubens estava trabalhando com imagens que já circulavam há muito tempo, na forma de gravuras em preto e branco do diabo e bruxas em folhetos e livros. Portanto, sabemos que as ideias sobre bruxas eram abundantes. Mas de onde elas realmente se originaram? A Bíblia não fala muito sobre elas, embora haja esta afirmação proeminente em Êxodo 22:18, não deixarás viver a feiticeira. A cultura popular, no entanto, baseou-se na mitologia pagã, cheia de feiticeiras astutas e encantadoras que usavam poções de amor e amuletos para realizar sua magia. E as pessoas viam gravuras de bruxas voando ou ouviam falar de mágicos em casacos ou tapetes voadores, ou iam a curandeiros e morriam inesperadamente. Mas novamente procuramos histórias que façam sentido. E faz sentido que um curandeiro com suas poções medicinais também pudesse ter acesso a poções venenosas ou perigosas. Assim, havia algumas linhas na Bíblia, uma crescente coleção de histórias assustadoras ao longo da Idade Média. E então veio o martelo das feiticeiras de Irish Cranmer em 1487. Cranmer era um monge dominicano cujo livro foi surpreendentemente popular. Por mais de um século, foi o segundo livro mais vendido na Europa, perdendo apenas para a Bíblia, e o livro argumenta que Satanás, devido ao fato de que o Apocalipse está chegando, fez crescer uma perversidade herética incomum na terra do Senhor, uma heresia, digo, de feiticeiras, pois é para ser designada pelo gênero específico do qual ele, o Satanás, é conhecido por ter poder. O livro continua a descrever em detalhes os muitos males dessas praticantes, principalmente femininas da bruxaria, e a defender uma guerra total contra elas. Hoje em dia, o livro de Cranmer parece uma fantasia agressivamente misógina. Ele escreve que as mulheres são defeituosas em todos os poderes da alma e do corpo, e afirma que as bruxas eram, entre muitas outras coisas, praticantes de canibalismo e causadoras de impotência masculina, porque é claro que se você tem poderes mágicos, é assim que você os usará. Mas na época, o martelo das feiticeiras foi tremendamente influente. O livro foi primeiro aprovado, depois desaprovado pelas autoridades religiosas. Mas à medida que os europeus se envolviam com práticas pagãs, o manifesto de bruxaria de Cranmer lhes deu um novo contexto. No meio dos desafios religiosos, econômicos e sociais desses séculos estressantes, a caça às bruxas acelerou e se tornou letal. É realmente importante entender que a ideia de bruxaria parecia para muitos cristãos do século XVI como uma ameaça real. As pessoas tinham medo de gatos pretos, porque na época, diziam que bruxas se disfarçavam de gatos pretos à noite para caçar e fazer bruxarias. E a cor preta em si era muito associado a trevas. Então, a partir de 1560, em aldeias e cidades por toda a Europa, uma série de incidentes supostamente demoníacos ocorreram e uma série de perseguições se seguiram. Entre 1560 e 1800, por volta de 50.000 a 100.000 pessoas foram julgadas por bruxaria no mundo europeu. Ao contrário de Joana d'Arc, a maioria das supostas bruxas tinha pouco a ver com os eventos grandiosos e tumultuosos desses anos. A grande maioria, aproximadamente 80%, eram mulheres, e assim como Joana, muitas foram executadas. Quase todas as principais obras de demonologia durante esses anos foram publicadas em alemão ou em latim com um editor alemão. O Sacro Império Romano era um dos principais centros da caça às bruxas. Em 1564, juízes do Conselho Municipal de Augsburgo, uma cidade no sul do Império Alemão, interrogaram a curandeira Anna Megerler quando o menino que ela cuidava morreu de uma ferida. Enquanto era intensamente interrogada, Megerler disse que havia ensinado conhecimentos secretos ao poderoso Anton Fanger, que tinha sede em Augsburgo. Fanger era financista dos Habsburgos e de outros. Megerler disse que seu conhecimento sobrenatural o havia ajudado a prosperar nas finanças e que ele, por sua vez, a tinha ensinado sobre a adivinhação com bola de cristal. Os juízes determinaram que isso criaria complicações se continuassem com a investigação e sua vida foi poupada. Mas muitas mulheres foram executadas depois de serem torturadas para confessar. E o martelo das feiticeiras argumentava veementemente que a tortura era uma técnica de interrogatório apropriada para potenciais bruxas. Vamos para os pensamentos em destaque. Por volta de 1624, por exemplo, a escrava e curandeira Paula de Aguiluz foi julgada em Cuba por bruxaria. Foi relatado que ela matou uma criança sugando seu umbigo, que ela também usou outras habilidades para elaborar uma poção para ajudar a curar a doença de seu mestre. Simultaneamente, Paula de Aguiluz conhecia o Pai Nosso e os 10 Mandamentos, ia regularmente à missa aos domingos, e fazia fielmente sua confissão, mesmo enquanto ganhava popularidade por suas práticas xamânicas de cura. As fronteiras entre o cristianismo e o paganismo nunca foram nítidas ou claras. Os inquisidores, em sua primeira audiência, a condenaram a 200
200 chicotadas e ordenaram que ela realizasse trabalho de caridade. Em sua terceira audiência, ela confessou totalmente estar em conluio com o diabo e ser uma bruxa, mesmo continuando a enquadrar o uso de seus conhecimentos africanos de cura como um ato cristão. Naquele momento, ela já havia sido condenada e ordenada a ser enviada aos funcionários do governo para execução, uma medida que foi cancelada apenas porque ela tinha apoio popular, mas a maioria das mulheres acusadas de bruxaria não contava com o apoio do público. Então, 19 bruxas condenadas foram enforcadas na colônia inglesa de Salem, Massachusetts, tendo sido inicialmente acusadas por crianças de causar seus ataques. Outras morreram de tortura e prisão nas Américas, mas a maioria dos julgamentos e execuções ocorreram na Europa, onde, segundo historiadores, dezenas de milhares de mulheres foram executadas por bruxaria nos séculos 16 e 17. Portanto, uma parteira que cuidava de mães e crianças no período pós-parto era um alvo comum para a acusação, porque lidava com pessoas especialmente vulneráveis. Uma mãe que acabara de dar à luz e seu recém-nascido. Ambos tinham altas taxas de mortalidade, e as acusadas eram frequentemente mulheres mais velhas, aquelas que haviam passado pela menopausa e muitas vezes escravas e que geralmente eram marginalizadas porque não podiam mais dar à luz a novos membros da comunidade. Muitas eram também viúvas, talvez isoladas e sem uma rede forte de apoio. Uma vez que uma pessoa era vista como uma suspeita viável, ela era entregue à tortura, geralmente realizada pelo carrasco local, que também enforcaria a suspeita se ela fosse considerada culpada. A suspeita era despojada de roupas, depilada para que o torturador pudesse examinar minuciosamente o corpo em busca de todos os sinais diabólicos que haviam sido transmitidos por tradição e depois codificados em vários manuais e livros de demonologia. Verrugas, pintas, marcas de pele, mamilos endurecidos, seios flácidos e quaisquer deformações supostamente diabólicas eram considerados evidências importantes. E quero apenas observar que todas essas coisas acontecem naturalmente nos corpos humanos ao longo do tempo. Então todas as mulheres mais velhas poderiam ser consideradas bruxas. O carrasco então aplicava tortura sob a direção de um conselho de examinadores. Conhecendo intimamente o corpo da pessoa acusada, ele o conhecia melhor observando e registrando os tipos de tortura e a reação da vítima a cada tipo. Na época como hoje, muitas pessoas torturadas faziam falsas confissões, o que frequentemente levava à execução. A tortura e execução generalizadas são horripilantes e refletem o quão profundamente as pessoas tinham medo do diabo e de sua influência. E esse tal medo do diabo era um medo repletos de preconceitos em um padrão estético. Em 1587, a história de Fausto, um estudioso que vende sua alma ao diabo, foi publicada pela primeira vez, e seus temas eram relevantes para a cultura popular e erudita. Porque se um estudioso venderia sua alma ao diabo, quem poderia ser imune? Ou seja, as pessoas levavam muito a sério relatos ou romances ficcionais, o que por muitas vezes confundia a mente da população, o que, convenhamos, não é muito diferente de hoje, pois ainda tem gente que acredita em absurdos como a Terra plana, ou que as vacinas matam ou servem para controlar algo de alguma forma, ou coisas do tipo. Era do conhecimento comum que o diabo era um trapaceiro e um ilusionista supremo, envolto em todo tipo de magia difícil de detectar ou separar da magia normal e boa do mundo invisível. Então, em cidades e vilas, conselhos examinavam suspeitos frequentemente ao longo de anos, com interrogatórios intercalados com tortura e deliberações. Eles examinavam as palavras de uma suspeita, as histórias que ela contava e as contradições dentro dessas histórias. Eles tentavam discernir quem estava em conluio com o diabo e quem era simplesmente mentalmente perturbado ou uma curandeira útil ou, sei lá, uma vítima de tortura. E esses conselhos de homens notáveis sempre tinham a última palavra, levando alguns historiadores a acreditar que em tempos de dificuldade e desordem como nos séculos 16 e 17, os homens afirmavam o seu controle. Outros historiadores apontam para o foco concentrado nas mulheres e concluem que as acusadas eram as mais vulneráveis e frequentemente as mais desrespeitadas na sociedade. Que eu acredito que até aqui já fica claro seu traço misógino, certo? Além disso, mulheres como as parteiras lidavam com os assuntos mais íntimos da existência humana, especialmente a nova vida, que naquela época estava cheia de perigos e cerca de metade de todos os bebês nascidos morriam antes do 5º aniversário, muitos nos primeiros dias de vida, e o parto era uma das maiores ameaças à vida das mulheres. Outros apontam que as mulheres eram as principais vítimas porque as escrituras religiosas se referiam ao corpo feminino como o mais impuro e mais vulnerável ao mal. Sendo vistas como as mais impuras, também eram vistas como as mais parecidas com o diabo, trapaceiras e agentes da desordem. Naquela época, o homem era bem pior que os red pill que temos hoje. O martelo das feiticeiras faz essa comparação explícita muitas vezes, mas não importa
importa quais conclusões você tire, é importante entender que o sexismo não é apenas ruim abstratamente. É um sistema de poder que oprime as pessoas e, nesses casos, matou muitas mulheres. Entre 1700 e 1750, a perseguição às bruxas diminuiu à medida que a maré começou a virar contra a prática. Os tribunais franceses ordenaram a prisão dos caçadores de bruxas e a libertação das suspeitas de bruxaria. Em 1682, um decreto real francês tratou a bruxaria como fraude. Talvez o Estado tenha levado a sério o pronunciamento de Michel de Montaigne de um século antes, quase único na época, aliás. É levar suas conjecturas um pouco a sério demais para queimar alguém. Até 1700, as pessoas tinham uma visão mais positiva do divino e relaxaram sua visão de que a mão do diabo estava agindo na vida cotidiana ou em desastres naturais. Embora algumas autoridades religiosas ainda pudessem ver a desgraça como obra do diabo, outras tinham uma compreensão melhor de que havia leis científicas por trás das operações da natureza. O que, novamente, é muito parecido com a nossa situação atual, onde pessoas fortalecem seus preconceitos com base na Bíblia e fingem que a ciência não existe. Mas também, muitas vezes, usam a ciência hipocritamente para falar de absurdos sexistas. Essas pessoas geralmente criticam homens e mulheres videntes e se esquecem que na própria Bíblia tem livros de profecias como o Apocalipse, ou seja, o apóstolo João era ou não era um vidente? Enfim, voltando ao foco do passado, o pior da tumultuada turbulência religiosa e política havia passado e as questões de ordem política pareciam menos ameaçadoras. Bom, viajamos por alguns séculos, desvendando os enigmas que moldaram a tapeçaria da história. Joana d'Arc, uma camponesa que desafiou o destino na Guerra dos 100 Anos, nos revela que até os humildes podem se tornar figuras cruciais. Paula de Aguiluz, acusada de bruxaria em 1624, em Cuba, personificou a complexidade de uma era enraizada em superstição. Em Salem, tivemos a tragédia de 19 vidas ceifadas em nome da bruxaria, e antes parteiras cuidadoras da nova vida foram injustamente acusadas. Mas uma pergunta que persiste é: o que impulsionou essa caça obscura? A resposta, caros espectadores, reside na dualidade entre ciência, superstição e misoginia em um poder que oprime e nas sombras que moldam a nossa compreensão de passado aterrorizante e que muitas vezes se repetem em discursos de ódio que infelizmente são atuais. Convidamos vocês a explorar mais, a se aprofundar em outras páginas dessa vasta história. Cada mistério desvendado é um convite para uma jornada mais profunda. Continue conosco, pois desbravamos o passado em busca de conhecimento e compreensão. Há mais a ser descoberto e a curiosidade nos guiará por cada recanto inexplorado. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada pela história. Pedimos por gentileza que deixem o seu like caso tenham gostado, deixem seus comentários, feedbacks ou assuntos que gostariam de ouvir. Se inscrevam no nosso canal e, para ajudar o canal, você pode também comprar com os links na descrição que são de livros que baseiam nossa pesquisa a cada vídeo. Vamos deixar vídeos nos cards para conhecer melhor o nosso trabalho. Até a próxima!